Olá, amigos e companheiros, muita paz para todos nós, muita luz em nosso caminho, em nossas vidas e muito amor sobre tudo. Estamos mais uma vez aqui, espiritualidade e paz, buscando nos auxiliar na nossa reflexão sobre a vida, sobre o amor, sobre a paz, sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a natureza, sobre o universo, enfim, tudo que nos envolve como seres humanos, filhos de Deus, que aqui estamos, na marcha no nosso progresso espiritual, nos aprimorando cada vez mais como seres humanos, nos tornando criaturas melhores. Hoje queremos conversar um pouco a respeito do sofrimento. Essa questão que nos envolve profundamente e que nos faz perguntar em vários momentos da nossa vida qual a finalidade e o sentido da dor e do sofrimento. Por que todos sofrem? Por que há tanto sofrimento na Terra? Mas ele existe e não temos como ignorar, pois nós o vemos por toda parte. Sofre o grande, sofre o pequeno, sofre o sábio, sofre o ignorante, sofre o bom, sofre aquele que nós chamamos de maus. O sofrimento se faz presente na vida de todos nós. Isto não é de tudo ruim ou mal, mas é uma condição evolutiva do próprio planeta Terra. Planeta esse que nós habitamos. Poderíamos então pensar se seria então uma questão do próprio planeta? Quando Jesus afirmou que na casa do Pai há muitas moradas, ele nos esclareceu de que há outros mundos também habitados, que não só o planeta Terra. A casa do Pai é todo o universo, seus mundos, e que estão somente a Terra como seres que habitam, seres racionais, espíritos que aqui habitam, como se a Terra fosse um lugar criado unicamente por Deus para que nós habitássemos. Quando Cristo fala da morada na casa do Pai, ele se refere a vários mundos onde as almas ali estão, cada uma na sua atividade. Os mentores espirituais da humanidade nos esclarecem sobre a diversidade dos mundos, sua progressão, dada a condição evolutiva dos seres humanos na sua marcha em busca pelo progresso e pelo seu aprimoramento moral. Assim, os planetas ou mundos, lá estão povos, espíritos humanizados, que conforme o seu grau de desenvolvimento daqueles que lá habitam desta forma, a espiritualidade nos esclarece sobre a progressão dos mundos habitados. Nos fala sobre o mundo primitivo, onde as primeiras encarnações passaram a existir, onde o homem se descobre como ser humano, onde ali o sentimento mais presente não era o sentimento do amor, mas o instinto, aquele sentimento instintivo que ainda está conosco. Então ele fala do mundo, desse mundo primitivo, do mundo de provas e expiações, dos mundos regenerativos, como também dos mundos superiores ou celestiais, onde os mundos em que as primeiras encarnações aconteceram são chamados mundos primitivos. E com o seu progresso vêm os mundos de provas e de expiações. São estes mundos onde, por exemplo, a Terra está classificada e aqui nós habitamos. Nesse plano de existência, ainda o instinto é muito latente,
É neste plano que nós estamos vivendo, onde o mal suplanta o bem. Há muito mais ações ligadas ao mal do que ao bem. Todavia, o bem também se faz presente. E a luta daqueles que vivem aí na busca do seu aprimoramento é trabalhar o bem, é trabalhar o amor, a bondade, a caridade, no seu aprimoramento moral como seres humanos, sobretudo como espíritos, que estamos na marcha do progresso espiritual que nós tanto estamos aí buscando. Mas falemos então do nosso planeta, o planeta Terra, que é de expiações e de provas. Aqui o mal predomina sobre o bem. Por todos os cantos nós percebemos isso. Portanto, todos os que habitam neste mundo estão sujeitos ao mal deste mundo. Basta um olhar em volta e veremos o sofrimento de alguma forma manifestados em vários níveis. Se não vejamos, por exemplo, na questão social, há pessoas que nascem em famílias poderosas, em berço de ouro, mas que também sofrem os seus dramas pessoais dentro dos seus lares, mesmo no seu conforto. Quando há também os sofrimentos daqueles que são portadores de deficiências visuais ou auditivas, portadores de lesões cerebrais irreversíveis, doenças mentais, esquizofrenia, microcéfalos e hidrocéfalos. Há tais questões no físico e que igualmente atinge todas as classes sociais, todas as pessoas. Perguntamos por que uns nascem em berço de ouro e outros na extrema pobreza. Pessoas ditas saudáveis e outros portadores de enfermidades e deficiências físicas. Porque há muita gente que esbanjam tantas coisas e outros tantas coisas lhes faltam. É que somos espíritos encarnados, vivendo uma experiência no corpo físico e no mundo de provas e de expiações, onde cada um trabalha suas carências dentro do processo das leis de causas e de efeitos, resgatando cada um os seus débitos morais adquiridos em outras vidas, outras existências, ou até mesmo nesta atual. Há pessoas que nascem em estado de extrema pobreza e que são resignadas. Resignada, neste caso, não significa passiva, mas que entendeu o sentimento do que é o sofrimento como forma de aprendizagem. Não quer dizer que a pessoa que muito sofre, todas elas são boazinhas. Há pessoas que ficam com bastante raiva em algum momento da sua existência e que transferem esse tipo de situação, as injustiças, o sofrimento, muitas vezes a outras pessoas, ou mesmo as questões da própria sociedade. Elas não conseguem enxergar os verdadeiros motivos que estão enraizados no espírito. Ignora as leis de causas e de efeito, que nos mostram que muitas vezes nós fomos os próprios algozes do nosso sofrimento. Nós fomos, às vezes, o causador de tudo isto. E tudo isto hoje volta batendo à nossa porta. Mas é preciso ter um olhar espiritual para podermos entender melhor essa situação. É preciso ampliar a nossa visão, este é o sentido do trabalho Espiritualidade e Paz, nos trazer uma reflexão de que nós somos filhos de Deus e que Deus quer o nosso bem e que o mal que nos acontece são frutos das nossas próprias escolhas,
das nossas próprias atitudes, que muitas vezes não estão aí alicerçadas nas leis divinas, de amor, justiça e caridade, mas muitas das nossas decisões são aquelas que nós buscamos os nossos próprios interesses, em detrimento, muitas vezes, do outro. Por isso, às vezes, o sofrimento bate à nossa porta, tentando nos mostrar uma lição para que nós possamos corrigir o nosso próprio rumo. E por que tudo isso? Porque nós ignoramos os princípios básicos das leis divinas. A ignorância é a raiz de todo o mal. Não vamos confundir aqui ignorância com falta de inteligência. A inteligência todos nós temos em algum grau, pois a ignorância é a falta de conhecimento. E por isso temos homens tidos como inteligentes, mas que ignoram o poder do bem e praticam o mal. Destroem a natureza, as matas, poluem os rios, constroem bombas e armas poderosas para aniquilar o seu semelhante. O importante é conhecer. O conhecimento é a base de tudo. Como nós falamos, conhecimento das leis divinas. E é isto que está na raiz moral de cada indivíduo, à medida que nós vamos tomando conta daquilo que as leis divinas nos ensinam. Há pessoas tidas como ignorantes e que buscam o conhecimento para melhorar e poder discernir melhor o bem do mal. Esse conhecimento é a virtude adquirida pelo próprio Espírito. Mas foi o próprio Jesus quem afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E onde está a verdade? A verdade está em Deus. Quando Jesus foi perguntado por Pilatos a respeito do que seria a verdade, Jesus não colocou para ele a sua interpretação do que seria verdade, porque a verdade é fruto do conhecimento de cada um, daquilo que cada um estabelece como verdadeiro. E muitas vezes, na nossa ignorância, na nossa busca pelos interesses pessoais, estabelecemos que a verdade está conosco, mesmo que essas verdades muitas vezes fujam às leis humanas, os preceitos básicos das relações humanas. A verdade está no conhecimento. E esse é a verdadeira virtude do Espírito. Aquilo que acontece em nossas vidas são fruto das nossas decisões ou escolhas. Então, se o sofrimento bate à nossa porta, é o revés de nossas próprias ações equivocadas, em alguns momentos da nossa vida, trazendo de volta tudo aquilo que nós plantamos e que as leis divinas nos cobram. Em outro momento, Jesus afirmou, dizendo que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Quantas vezes nós vemos irmãos aí que estão na carência financeira, mas quem sabe em outro momento da sua existência, quer nesta ou encarnações anteriores, esbanjaram, foram imprudentes e hoje estão passando por dificuldades como forma de aprendizado. Esse é apenas um pequeno exemplo. Por isso Jesus afirma que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Não se pode colher, por exemplo, maçã de um pé de espinhos. Não podemos esperar de pessoas amargas, tóxicas, atitudes boas. Devemos orar por elas, para que elas possam modificar suas atitudes e ingressar no exército daqueles que buscam a prática do bem. Mas concluímos então que o sofrimento é fruto das nossas próprias escolhas.
e que devemos aprender a enfrentá-los com resignação e sem revolta, aprendendo que, ao mudarmos de atitude, o sofrimento fica mais leve. O Mestre Jesus nos convida a segui-lo quando disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave." O fardo com Jesus torna-se muito mais leve. O sofrimento com a consciência despertada torna-se mais leve, sabendo que Deus quer o nosso bem, que Jesus nos ama e que nós vamos, sim, modificar nossas atitudes e passarmos adiante, saindo deste mundo de provas e expiações, e ingressamos no mundo de regeneração, onde ali o bem superará o mal. Muita paz, muita luz, muito amor no coração.